o tema da mensagem: o sim de Deus em suas promessas. Eu acho que nesses últimos dias o que tem mais se falado é na palavra sim e não, por causa dessa comoção política que está havendo, né? E o texto bíblico lido, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 ao 19, trata justamente isso. Primeiro, revela a disposição, o sim do apostolado de Paulo e os outros missionários para pregar o Evangelho, na simplicidade, no valor, na graça que ele é. Tanto que Paulo diz: assim como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, é sim, né? Depois ele mostra justamente essa questão da postura de Jesus sobre a questão do sim. Em Cristo houve sim. E depois ele fala das tantas e quantas promessas de Deus, onde sempre é amém, é sim. Você vê, são 3 dimensões apresentadas: dimensão missionária, que cada crente tem que assumir, sem dúvida, sem receio. Temos que dizer sempre sim à postura de pregar Jesus como Senhor e Salvador, viver Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Porque Deus é fiel. E ele diz, Paulo diz: antes, como Deus é fiel. Não é essa a postura da fidelidade, ser sim ou ser não. Em Deus é justamente ser sim. Prometeu, cumpriu. E a postura de Jesus? Jesus disse sim quando o Pai, na sua soberania, na sua vontade, propôs que ele viesse ao mundo, deixando sua glória, deixando todo o seu esplendor, se fazer homem. Disse sim. E ele veio. Nasceu de uma mulher, nasceu numa manjedoura, assumiu nossa pobreza, nossas carências, nossas necessidades, porque nele houve sim. Porque, como diz Paulo, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, como foi anunciado, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Sim, descerei, veio. Disse sim quando tentado ter toda a glória do mundo. Disse sim a viver o culto a Deus, a adoração a Deus, e não adorar ao diabo através da beleza desse mundo. Ora, lá no deserto, depois de 40 dias de jejum e oração, quando foi proposto, me adore, te darei tudo isso, ele disse não a isso, e sim a continuar no caminho da cruz, o propósito de Deus. Disse sim a tantos. Disse sim ao leproso, quando chegou e o leproso disse: se queres, bem podes me limpar. Jesus disse: eu quero, sim, e limpou o leproso. Disse sim àquele chefe quando chegou e disse: minha filha está morrendo, vai, coloca as mãos sobre ela e ela viverá. Ele disse sim, foi, e a filha ressuscitou, teve vida novamente. Disse sim ao paralítico lá no tanque de Betesda, chegando lá e tirando ele de sua paralisia. Disse sim àquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia.
O ministério de Jesus foi sim, sim. Na cruz ele disse sim, morrendo por nós. Ali o amor se fez um amém, sim. E aí, as promessas de Deus, nele, que foi sempre sim, diz Paulo, é sim, é amém. Porque tudo em Jesus foi sim. Importa que tudo de Deus para nós seja sim, as promessas de Deus. Então, por que confiar em cada promessa de Deus? Porque Deus sim, diz sim às suas promessas. Se você pede algo que está na promessa de Deus, Deus jamais sonegará esse bem. Quando dizemos para Deus, dai-me da tua vida eterna, Deus dirá para nós, crê em Jesus e será salvo. Crendo nele, temos o sim de Deus, temos a promessa da vida eterna, temos a vida eterna. É dito por Paulo, tantas têm nele o sim, quantos também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. E como é bom saber que em Deus, o sim de Deus em suas promessas é garantia para nós. Nós vamos orar, qual é a promessa de Deus? Que Deus ouve nossas orações. Oramos sem medo, sem receio. Oramos na certeza que a nossa voz não é um eco num vazio. Ela encontra os ouvidos de Deus, porque o sim de Deus se encontra nas promessas dele, e a promessa dele é que ele ouve as nossas orações. Por isso oramos, pedimos, imploramos, buscamos e saímos de cada oração confiante, porque temos o sim de Deus em todas as suas promessas, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Temos confiança de que Jesus voltará, porque Deus prometeu. Sim. O que será do mundo? O que será do futuro? O que será do planeta? O que será da vida? Será o que vai determinar a volta de Jesus. Essa é a promessa de Deus, um sim. E nós cremos, esperamos e confiamos, e não perdemos a esperança, não nos desesperamos, porque Deus tem um sim para nós em relação ao futuro, que é Jesus decidindo todas as coisas, vencendo o mal, e finalmente haverá uma realidade sem choro, sem fome, sem dor, sem derrota, que é o futuro, Jesus Cristo, o sim de Deus, porque é promessa de Deus. Temos o sim de Deus sobre a realidade da igreja. Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aí a gente vê em muitos países, perseguição, missionário morrendo, o ateísmo crescendo, os próprios cristãos negligenciando a fé, se tornando morosos, se envolvendo com o secularismo, o mundanismo, e parece que não existe mais diferença, e a gente treme na base com isso, mas o sim de Deus em sua promessa é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olhamos e vemos isso e nos desesperamos,
deixamos de ser crente, perdemos a fé? Não, continuamos porque devemos ser crentes em Cristo Jesus. Quer a maré esteja boa ou não, não importa. Por quê? Eu não coloco você no céu, você não me coloca no céu. E se você entrar por mim no céu, ai de mim, não é? Porque eu fiquei. Então, o sim de Deus para a promessa da igreja, para a igreja, que devemos confiar, não importa que porta do inferno se levante, que dificuldade a igreja passa, com o mundo, com ela mesma, com a doutrina, com as seitas, com as religiões diversas, com o ateísmo, com as ideologias. O crente tem que saber que a promessa de Deus para a igreja é que ela vencerá, porque segue aquele que é vencedor e que jamais conhecerá uma derrota: Jesus Cristo. Sim, Deus diz sim à vitória da igreja. Deus diz sim ao futuro da igreja. Então não temos por que temer. Somos igreja. É a condição mais abençoadora que alguém pode ter nessa vida, ser igreja, porque está debaixo do sim de Deus. Deus prometeu, é fiel para cumprir, cumprirá, sim. Paulo diz: tantas tem nele o sim. São muitas promessas, incontáveis, de Gênesis a Apocalipse, para todo que crê, para todo que quer seguir Jesus Cristo, para todo que quer viver o Evangelho na sua simplicidade e ser fiel ao Senhor. São, mas saiba e tenha certeza que Deus está dizendo sempre sim às suas promessas. Tiago diz: pedimos e não recebemos, porque pedimos para os nossos prazeres, nossas paixões. E outra coisa, Deus diz sim para as suas promessas, mas diz não para filho mimado, diz não para o nosso egoísmo, diz não para as nossas pretensões. Deus diz não para aquilo que não é promessa dele. Quer pedir bem? Quer pedir com garantia? Quer ter certeza de que receberá? Peça o sim de Deus naquilo que Ele dá sim. Diz sim, suas promessas, o que Ele tem prometido. Deus nos promete, Ele é fiel para cumprir. Deus tem dito sim em Cristo Jesus. Por isso, esteja em Jesus e você estará no sim de Deus. Esteja nas promessas de Deus e você estará no sim de Deus. Deus não sonega o bem, porque não sonega fazer suas promessas, porque não sonega a Jesus e aos seus o bem. Sim, sim, Deus nos dará um sim. E no último dia, o que é que todo crente vai esperar quando estivermos diante de Deus? Sim, sim, servo bom e fiel, entra no reino, no gozo, na alegria do seu Senhor. Sim, no último dia, cada crente espera o sim, porque o resultado, o fim último de todo aquele que espera nas promessas de Deus, recebe as promessas de Deus, vive nas promessas de Deus em Cristo Jesus, é que no último dia ele receba sim, entra na alegria do seu Senhor. Por isso, não sei qual é o resultado
e talvez ninguém saiba ainda, em questão do fim da presidência da República do nosso país, se sim ou se não, quem vai vencer no final, hoje e depois no Senado. Se o não ganhar, termina hoje, tudo continua. Se o sim ganhar, outra maratona de sim e de não. Mas em relação à nossa fé e espiritualidade, só existe sim. Sim para seguirmos Jesus, sendo crentes, missionários, vivendo a fé aqui no templo, em casa, no trabalho, em qualquer canto, sim. Olhando para o sim de Jesus totalmente, quando ele sempre se apresenta como sim, e principalmente crendo em toda a promessa de Deus como um sim para nossas vidas. Sim, sim. Deus já decidiu, é sim. O crente tem que decidir, é sim, as promessas de Deus para a sua vida. Porque em Deus não existe dúvida, no crente também não. Cada um tem que fazer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Eis-me aqui, Senhor, é sim. Por isso, sempre que você ora a Deus, dizendo, faça a tua vontade, Senhor, você está dizendo, sim, Senhor, cumpra a tua promessa. Sempre que você vive o Evangelho, você está dizendo, sim, Senhor Deus, eu recebo a obra de Jesus. Sempre que você não se desespere e espera em Deus em tudo, você está dizendo, sim, Senhor, eu confio nas tuas promessas. E quando você acredita que Deus o receberá finalmente no último dia e dirá, entra na alegria do seu Senhor, você está confiando que Deus é fiel para cumprir a sua promessa maior de nos dar vida eterna por Jesus Cristo. Seja assim, porque Deus e Cristo foi sim. Seja assim, porque os apóstolos disseram sim. Seja assim, porque os missionários na história da igreja disseram sim. Seja assim, porque você disse sim no batismo. Seja assim, porque você diz sim em cada ceia do Senhor. Seja assim, porque todo dia tenho que dizer sim, porque Deus diz sim todo dia. Vamos orar. Busco-te, Senhor, e te adoro. E te agradeço por dizer sim para nós. Antes da gente nascer, o Senhor já disse sim em Cristo. Quando nos escolheu, disse sim. Ao nos abençoar, diz sim. Ao cumprir suas promessas, diz sim. Senhor, que haja em nós também um sim, para acreditar nas tuas promessas, buscar as tuas promessas, viver as tuas promessas. Em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.